Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo 100%. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pablo, sou técnico em segurança do trabalho aqui da instituição. Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva para o setor específico de hotelaria, serviços de higienização e limpeza. Essa capacitação é direcionada aos auxiliares de limpeza e também às outras funções, a costureira, né, que a gente tem aí dentro da instituição. Perfeito? Função importantíssima aí é de vocês, que realiza a higienização e limpeza de toda a nossa instituição. Então, os cuidados com vocês também tem que ser na altura, certo? Para a gente cuidar, a gente precisa proteger. Para a gente poder falar de equipamento de proteção individual, a gente tem que falar da norma regulamentadora número 6, é uma norma regulamentadora bem antiga, foi publicada em 1978 e também foi alterada e atualizada agora em janeiro de 2025, e essas atualizações a gente vai conversar um pouquinho agora. E o que seria o equipamento de proteção individual de acordo com a norma regulamentadora número 6, de acordo com a NR6, certo? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo colaborador para protegê-lo contra riscos ocupacionais encontrados dentro do ambiente de trabalho. Por que individual? Porque a empresa não pode fornecer um equipamento para proteger dois colaboradores. O fornecimento tem que ser individual. Cada colaborador recebe o seu EPI. Perfeito? Então a gente não pode entender que um EPI é para proteger duas pessoas. Não existe isso. Então a gente tem que ter essa questão bem definida. Perfeito? Há uma hierarquia na norma regulamentadora número 6, então se eu não consigo, de forma administrativa, através de medidas administrativas, retirar o risco ocupacional de dentro do ambiente de trabalho, eu preciso proteger o meu colaborador coletivamente. Caso eu não consiga proteger meu colaborador coletivamente dentro do ambiente de trabalho, eu preciso protegê-lo individualmente. Então a gente precisa entender que o equipamento de proteção individual é a última medida com relação à proteção desse colaborador relacionado aos riscos ocupacionais. Então, caso eu não consiga ter sucesso nas duas primeiras, a medida individual, a proteção individual é a última questão que eu preciso estar implantando dentro da empresa. Também, de acordo com a norma regulamentadora número 6, a empresa tem algumas responsabilidades que ela precisa seguir com relação ao EPI, que são adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional. Ou seja, a empresa só pode adquirir equipamento de proteção individual que contenha CA, Certificado de Aprovação. E o que seria o CA? CA quer dizer que o Inmetro, a pedido do Ministério do Trabalho, realizou testes nesses equipamentos de proteção individual e foi comprovado que ele é eficaz para proteger o colaborador dentro do ambiente de trabalho, certo? Então a empresa precisa adquirir somente os que tenham certificado de aprovação, perfeito? E fornecer para o colaborador os que só tenham certificado de aprovação. Orientar e treinar o empregado, o colaborador. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, capacitando o colaborador com relação aos equipamentos de produção individual, é uma obrigação da empresa também. A empresa tem que capacitar seus colaboradores para entendimento de que seria ou como que a gente utiliza o equipamento de produção individual. Fornecer ao empregado gratuitamente equipamento adequado ao risco e em perfeito estado de conservação. Então, eu não posso cobrar o equipamento fornecido para o colaborador, a não ser que esse colaborador tenha perdido, seja recorrente em percas, perde-se demais, quebra-se muito equipamento de proteção individual, e aí a empresa tem o direito de cobrar esse fornecimento. Mas o fornecimento normal, a substituição normal do equipamento, ou por desgaste, aí a empresa tem que fornecer esse equipamento de forma individual para o colaborador. E sempre adequado ao risco. Por exemplo, no setor de hotelaria, para o serviço de higienização e limpeza, não há necessidade da empresa fornecer, por exemplo, um capacete de segurança. Porque não tem nada no setor, no ambiente de trabalho, projeção aí de algum objeto em direção da cabeça do colaborador, que ele precisa estar utilizando um capacete de segurança durante a realização das atividades, perfeito? Registrar o seu fornecimento ao empregado utilizando livros, fichas ou sistemas eletrônicos, certo?
Aqui na instituição a gente utiliza o sistema de ficha, é a ficha de EPI. Vou mostrar para vocês aí como é que o preenchimento dessa ficha mais para frente. Então é obrigação da empresa registrar o fornecimento dos EPIs fornecidos através das fichas de EPI também. Exigir o uso, ou seja, a empresa compra o equipamento, a empresa fornece o equipamento para o colaborador, a empresa capacita esse colaborador, treina esse colaborador para poder utilizar o EPI, e ela é obrigada também a exigir que o colaborador utilize, né, os equipamentos de proteção individual de forma adequada. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, principalmente dos equipamentos de proteção coletiva. Um exemplo que a gente pode ter aí é no setor de nutrição, no setor de gestão nutricional, no setor de SND, Serviço de Nutrição Dietética, a produção dos alimentos, a coifa que retira o ar quente do ambiente de trabalho, ela fica em cima do fogão industrial ali. Então, a higienização dos cuidados com esse equipamento de proteção coletiva tem que ser realizado pela empresa. Então, é obrigação da empresa realizar a manutenção periódica e limpeza desses equipamentos também. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, o colaborador aconteceu alguma situação que danificou o equipamento ou extraviou esse equipamento, pelo menos a primeira vez, do extravio, da perca desse equipamento, a empresa é obrigada aí realmente a fornecer um novo equipamento de forma imediata. Então, quando acontecer qualquer tipo de situação relacionada a essa questão aí, ou de extravio, ou de danificação ao equipamento, a coordenadora do setor tem que ser comunicada, ela comunicar ao setor de segurança do trabalho e o setor de segurança do trabalho da empresa fazer o fornecimento imediato desse novo EPI, perfeito? E comunicar o órgão de âmbito nacional competente com relação a observações sobre esse EPI. O EPI é fornecido para o colaborador e o colaborador observa que há um mau funcionamento, ele está danificado, está estragado e é um problema de fábrica, de fabricação. Ele comunica à coordenação do setor, a coordenação do setor comunica a segurança do trabalho e a segurança do trabalho, em nome da empresa, comunica ao Ministério do Trabalho que esse equipamento, né, está vindo com defeito de fábrica. É a obrigação da empresa também realizar essa questão. A exemplo, da mesma forma que a empresa tem algumas obrigações com relação ao equipamento de produção individual, o colaborador também tem algumas obrigações, a gente vai verificar isso aí agora. A empresa tem as obrigações dela e o colaborador tem as obrigações dele também. Usar o fornecido pela organização. Então, eu não posso adquirir nenhum equipamento de produção individual diferente, certo? E utilizar no ambiente de trabalho. O setor de segurança do trabalho realizou estudos para poder verificar se esse equipamento de produção individual é eficaz para ser utilizado durante a realização das atividades. O colaborador não pode adquirir outro tipo de equipamento ou um equipamento igual, porém de modelo diferente, para poder utilizar no ambiente de trabalho. Deve ser utilizado somente o fornecido pela instituição, perfeito? Utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Eu consigo colocar o exemplo para esse item aí, o óculos de segurança que é fornecido para os colaboradores. Se eu utilizar o óculos de segurança em cima da minha cabeça, ele vai proteger a minha cabeça e o meu cabelo. Ele não vai proteger os olhos, porque foi a função que ele foi destinado, né, que ele foi fabricado para proteger. Então, o óculos de segurança tem que estar na frente dos olhos e não na parte de cima da cabeça. Perfeito? Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação do EPI. A empresa fornece o equipamento de produção individual e o colaborador tem a obrigação de limpar, guardar e conservar para a vida útil desse equipamento ser mais longa. Então, a gente tem a obrigação nessa questão também. Comunicar à organização quando eu extravio, a perca, então perdi meu equipamento, não posso ficar quieto e continuar realizando as minhas atividades sem equipamento de produção individual. Eu preciso comunicar a coordenação do setor, para a coordenação do setor comunicar a segurança do trabalho e um novo equipamento ser fornecido, né, no caso dessas duas questões, e cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Então, as orientações que estão sendo passadas para vocês durante essa capacitação aqui têm que ser seguidas, né? É uma obrigação do colaborador também seguir as orientações da empresa com relação ao uso. Aqui alguns equipamentos de produção individual que são fornecidos para o setor de hotelaria, serviço de higienização e limpeza, certo? A luva de procedimento não cirúrgico está em abundância fornecida para vocês, é fornecida através de caixa, tá? Então a gente tem essa questão do fornecimento para vocês. Então caixa com 100 pares, então é fornecido em abundância. O uso da luva, ela não desabona a higienização das mãos, então eu fiz qualquer tipo de procedimento de higienização e limpeza nos ambientes.
eu preciso, após esse procedimento, higienizar as minhas mãos, tá? Através com água e sabão e através dos dissimuladores aí os dissipadores de álcool em gel que a gente tem dentro da instituição, né? A asepsia das mãos tem que ser feita através daqueles produtos, tá? Então, não é porque eu utilizei luva que eu não vou higienizar minhas mãos depois, perfeito? A exemplo aí, a gente tem também a luva de borracha nitrílica, que é fornecida para vocês, principalmente para a gente ter o contato com os produtos químicos de higienização e limpeza, né? Os desinfetantes e os detergentes enzimáticos aí que a gente pode estar fornecendo, e a gente tem que proteger a pele da mão de vocês. Então não é porque eu utilizo a luva que após em contato com esses produtos químicos eu não preciso ir lá higienizar minhas mãos, seguir os 5 passos aí que a gente tem que seguir de acordo com a CCIH para a higienização das mãos após o contato com as áreas que o paciente teve contato. Perfeito? Então eu preciso ter essa orientação aí. O uso obrigatório da máscara está suspenso. Então a máscara em alguns setores, né, o respirador PFF2S e a máscara tripla, em alguns setores, eu não tenho a obrigação mais de utilizar a partir do 5/12 de 2024. Foi suspenso a obrigatoriedade da utilização da máscara. Setores que eu preciso utilizar esse equipamento. No setor de isolamento, eu preciso usar uma máscara respirador PFF2S, esse daqui da 3M, que é fornecido para vocês, e no setor de pronto atendimento. Então eu vou realizar qualquer serviço de higienização e limpeza dentro desses dois setores, unidade 2 isolamento e pronto atendimento, eu tenho a obrigação de usar ou a máscara tripla, ou no caso do isolamento, a máscara PFF2S, aí, que é que protege mais o meu sistema respiratório contra os vírus que possam estar em contato no ar. Perfeito? Óculos de segurança incolor, ele vai proteger os nossos olhos aí contra a projeção de partículas vinda de produtos químicos ou vinda, né, de algum contato direto que eu possa ter com áreas do paciente aí, que o paciente está utilizando. Então, qualquer tipo de proteção, de projeção de partículas, o óculos de segurança vai proteger os meus olhos aí contra esses contatos. Então, tem que estar utilizando, é muito importante. Máscara tripla descartável, então, como eu expliquei para vocês, quem realiza atividade no pronto atendimento ou na unidade 2 de isolamento precisa estar utilizando esse tipo de equipamento aí, perfeito? Calçado de segurança em EVA na cor preta, o modelo que a gente fornece para vocês aí é o BB65 da Softwork, né? Isso é padronizado na instituição, então eu tenho que estar utilizando esse equipamento de proteção individual aí durante todo o expediente, durante todo o meu horário de trabalho, certo? Então eu cheguei na instituição, vou iniciar minhas atividades, eu coloco meu uniforme privativo ou coloco meu uniforme e tenho que calçar o meu calçadinho. Não posso sair da instituição utilizando esse calçado, porque a gente pode observar aqui que a gente tem esse sistema aqui que é o sistema GRIP, né? É o que vai evitar o colaborador escorregar, principalmente em áreas onde há umidade do piso. Então ele vai fazer o travamento para evitar que a gente escorregue. Se eu sair pisando com esse calçado para fora da instituição, eu ando em asfalto, ando em calçado, eu vou desgastar o sistema, certo? E ele vai ser ineficiente quando a gente chegar aqui dentro para trabalhar dentro da instituição. Além de levar a contaminação para onde eu estou indo e trazer a contaminação para quando eu voltar para dentro da instituição. Então eu venho com o meu calçado particular para iniciar minhas atividades, o meu calçado de trabalho vai estar, o calçado de segurança em EVA na cor preta vai estar dentro do meu armário, aí lá dentro eu faço, né? Eu calço o meu calçado e inicio as atividades aqui dentro. Não posso fazer o meu calçado de chinelo, a parte de trás aqui, certo? Eu pisar por cima e fazer o calçado de chinelo, porque vai ocorrer a entrada de umidade dentro para ter acesso aos seus pés e também pode ocasionar aí algum tipo de escorregão, ele pode sair do pé e a gente tem um acidente aí com relação, né, a essa questão. Então, calçado não pode ser usado como chinelo, tem que ser usado ele certinho. Se tiver apertado, converse com o setor de segurança do trabalho para a gente poder fazer, verificar se você não está usando uma meia muito grossa também. Se estiver machucando o seu pé, a gente pode, né, tentar fazer algum tipo de curativo ali, colocar um band-aid, colocar um esparadrapo para ele evitar, né? Quando o calçado é fornecido novo, ele sempre vai causar um pouquinho de desconforto, isso é normal, a gente tem que utilizar ele para ele poder pegar o formato do nosso pé e ele vai ficar extremamente confortável depois. Jamais fazer o calçado de chinelo, isso é terminantemente proibido, perfeito? Alguns setores dentro da instituição, lá no bloco cirúrgico principalmente, a gente tem a utilização da sapatilha pro pé, deve ser colocada, tem um aplicador lá para a gente poder
né, fazer a colocação, eu não preciso ter um contato manual com os meus pés para poder fazer a aplicação da sapatilha para o pé, certo? Isso é muito importante, principalmente dentro do centro cirúrgico, no bloco cirúrgico. Calçado de segurança em couro fornecido para os colaboradores que realizam o transporte de resíduos, né, que utilizam os carrinhos de transporte. Não é fornecido o calçado em EVA, é fornecido esse outro calçado aqui, que ele tem uma resistência maior, e como a gente tem a tração manual de carga, esse calçado aqui vai ser bem mais eficiente. Somente para os colaboradores do setor de hotelaria, do gerenciamento de resíduos, perfeito? É fornecido esse tipo de calçado diferenciado aqui, ok? Capa de chuva com capuz para os dias chuvosos, né, para quem precisa realizar algum tipo de atividade aí com exposição, né, a áreas abertas, né, principalmente nos dias chuvosos, é fornecido a capa de chuva também. É fornecido também o equipamento de proteção, não é o EPI, é o equipamento de proteção, que é o uniforme, é considerado também um equipamento de proteção, né? Então ele está aí para proteger a gente contra os produtos químicos e a limpeza dos ambientes dentro do hospital. O uniforme de vocês aí, muito elegante, bonitinho, né? Que é fornecido pela instituição, certo? Nesse modelo novo aí, que já vem com o logo da instituição, bem diferente. O uniforme é bem adequado aí para os colaboradores do setor de hotelaria, perfeito? Esse é um uniforme privativo exclusivo para o centro cirúrgico, tá bom? Então, eu posso ser utilizado somente lá dentro do centro cirúrgico. Quando eu saio, vou fazer uma outra atividade fora do setor, eu preciso utilizar o uniforme normal, perfeito? Esse uniforme é exclusivo para a gente poder realizar atividades dentro do centro cirúrgico, certo? Avental de 4 tiras, fornecido para o pessoal, para os colaboradores que realizam as atividades de gerenciamento de resíduos, né? Para proteger o uniforme com os resíduos que são encontrados, né, durante o recolhimento da rouparia suja e dos resíduos que são produzidos nos setores, certo? Para a gente poder ter essa questão, aliado aí justamente à luva, né, nitrílica, isso é muito importante, a gente tem essa questão bem alinhada. O avental de pano exclusivo para o setor de isolamento, certo? Então a gente tem esse tipo de avental aí para proteger o meu uniforme. É obrigatória a utilização desse avental de pano aí quando eu estiver realizando higienização e limpeza dentro do setor de isolamento, então a gente tem que estar atento a essa questão aí, perfeito? Para a limpeza dos âmbitos desse ambiente, certo? Touca descartável, alguns setores a gente precisa estar utilizando, vocês da gestão de limpeza aí já tem a touquinha de vocês, propriamente dito, então precisa estar utilizando a touca descartável, certo? Para a limpeza de todos os ambientes do hospital. Ter cuidado com relação à placa de sinalização, vocês precisam estar aplicando quando fazer a higienização do piso, utilizando água, para demonstrar que esse piso aí pode ter risco de escorregão, para a gente poder ter, né, a proteção de outros colaboradores também. Então, é considerado um equipamento de proteção coletiva. O carrinho de limpeza também é considerado um equipamento de proteção de coletiva contra os riscos químicos, para realizar a limpeza aí dentro do ambiente hospitalar também. Esse carrinho aí é bem funcional, a gente tem a torção do pano sem o contato, tem o suporte para a gente poder segurar os blocos, para a gente poder fazer as limpezas aí mais a seco, né? Toda a separação é um carrinho aí bem adequado para a gente poder fazer a higienização e limpeza de todos os ambientes. Lembrando que o treinamento específico do carrinho é passado aí, periodicamente pelo fornecedor, né, o fornecedor que faz a venda do carrinho para a instituição, ele vem e passa as capacitações aí da utilização correta desse carrinho para o setor de limpeza também. Os carrinhos de coleta de rouparia suja e de resíduos hospitalares, né? Então, o pessoal que realiza, os colaboradores que realizam e a coleta desses resíduos precisam comunicar qualquer alteração aí, principalmente nos rodízios, né? Para evitar aí o emprego de força maior por esse rodízio, ele está com algum tipo de problema, certo? Então, comunicar aí. E comunicar também aí o abrimento e fechamento da tampa, né? Para caso haja algum tipo de problema ali, principalmente com o pistão, comunicar esses problemas aí no rodízio dos pistões para a coordenadora do setor, e a coordenadora do setor, a gente comunicar o setor de manutenção aí para que as manutenções possam ser feitas, correto? Lembrando que esses carrinhos, eles não podem estar circulando dentro da instituição com a tampa aberta ou meia aberta. Então, quando eu faço a coleta dos resíduos, né, da rouparia suja dos resíduos hospitalares, eu tenho que colocar até uma quantidade que a tampa feche. Ele não pode andar com a tampa aberta. Perfeito? Isso é muito importante, porque a NR32, outra norma regulamentadora que nos orienta com relação aos trabalhos no ambiente hospitalar, ela exige que, ao transportar resíduos, eu tenha, né, a tampa fechada, para não haver nenhum tipo de derramamento ou contaminação também. Diluidor de produtos químicos de limpeza a gente pode considerar também como equipamento de proteção coletiva,
porque ele evita que você tenha um contato, né, quando você vai colocar dentro, né, os produtos químicos aí diluídos dentro do baldinho para você poder fazer higienizações em locais mais específicos. Então você não tem um contato com o produto químico na hora de fazer a diluição, perfeito? Está instalado em locais estratégicos aí dentro da instituição para a gente poder fazer essa diluição, perfeito? Dentro de todos os DMLs aí, né? Que é o Departamento de Material e Limpeza, perfeito? Para a gente fornecer qualquer tipo de equipamento de produção individual para vocês, a gente precisa retirar o equipamento do almoxarifado, e para retirar o equipamento do almoxarifado a gente precisa dessa requisição. Então, vocês assinam essa requisição no ato da entrega, para a gente poder dar saída, né, o almoxarifado dar saída aí no nome de vocês para o EPI que foi fornecido. Juntamente com a requisição do almoxarifado, a gente possui também a ficha de EPI, com algumas particularidades que a gente pode observar: a matrícula do colaborador, a data de admissão do colaborador, o nome, a função que ele realiza e aqui o setor que ele está, né, realizando as atividades. A data da entrega do EPI, a descrição do EPI, a quantidade e o número do certificado de aprovação desse equipamento que foi fornecido para ele. E na frente, a assinatura aí, né, comprovando que esse colaborador ele realmente recebeu esse EPI nessa data, nessa quantidade, né, e que ele realmente é eficaz na proteção da saúde e da segurança desse colaborador dentro do ambiente de trabalho também. Bom, eu e o Ricardo, do setor de segurança do trabalho, queremos agradecer muito a atenção de vocês aí, muito obrigado por estar com a gente até o final dessa capacitação. Precisando de alguma orientação com relação aos equipamentos de produção individual, a gente vai estar à disposição. Precisando de algum equipamento de produção individual mais específico, comunique a coordenação do setor, que a coordenação do setor vai comunicar a segurança do trabalho e a gente vai estar, né, em pronto atendimento para poder fornecer esse equipamento de produção individual para vocês. Combinado? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom dia, uma boa noite de trabalho a todos e segurança em primeiro lugar sempre. Muito obrigado.